MSD Preview, informação até você. Nesse programa eu converso com Alcides Bernal, advogado, ex-prefeito de Campo Grande, ex-vereador, ex-deputado, e alguém que tem muita coisa para poder falar do que viveu, do que passou no mandato, na política e do que pensa para o futuro, para Mato Grosso do Sul e para Campo Grande. Se eu fosse você, ficava no vídeo. Tudo bem? Obrigado, Bernal, pela vinda. Eu vou te chamar de prefeito, de deputado. Fica à vontade, me chama de Bernal. Até na abertura eu falo. Até de Jesus você pode me chamar. Então, meu nome é Alcides Jesus. Então, vamos até tratar dessa questão de Jesus, mas eu falo na abertura do senhor ser já estava filmando já. Um dos maiores fenômenos de popularidade consistente da história de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. Consistente por quê? O senhor ganhou uma eleição em 2012 com uma certa facilidade. Né? Antes da eleição já era apontado isso em pesquisa, até muita gente não queria que o senhor concorresse, te aborda, né, tentando evitar isso, e o senhor concorre e vence. Mas fora isso, antes, o senhor já tinha sido um deputado muito bem votado, o mais bem votado, e um vereador também sendo mais bem votado, pela força da rádio, pela tua forma de fazer política, das pessoas que eu vi em ação na política, eu acredito que seja o que mais tenha, ou um dos que mais tenha, paciência para conversar com as pessoas, especialmente uma pessoa simples, né? O senhor tinha muito trato com a mídia também, especialmente na volta depois, quando o senhor retorna para a prefeitura, mas se fosse com alguém do povo, o senhor precisasse ficar meia hora conversando com a pessoa para entender os problemas dele, o senhor tinha essa sensibilidade, esse tato. Esse fenômeno de popularidade, o senhor foi e ainda é para muita gente, foi também o teu principal problema que acabou enfrentando naquele período como prefeito? Eu vou te falar, eu acho que eu estava no lugar onde deveria estar, que era no rádio, e estava já há um certo tempo, e o rádio é que te aproxima das pessoas, e quem faz o rádio com seriedade, com responsabilidade, ele acaba sintonizando a necessidade, o anseio, o sonho, a esperança do povo. E esse modelo que comandava o Mato Grosso do Sul e Campo Grande em especial há décadas, é um modelo de gestão totalmente distante da realidade da população. Bonito na foto, mas na realidade muito feio, muito triste. A saúde pública vivia envolvida em escândalos, empreiteiros enriquecendo, poucos empreiteiros, e os demais falindo, a economia centralizada em poucas matrizes econômicas, vertentes que beneficiavam ou era a família, ou era o grupo, ou a associação criminosa. Desse jeito que Campo Grande e Mato Grosso do Sul funcionava. Eu disputei a eleição, muitos diziam que fulano ia me comprar, ciclano ia comprar o partido, que eu não seria candidato. Quando o senhor tem o insight de sair para prefeito? Foi logo no início de 2011. Começaram a fazer as pesquisas e eu sou daqueles políticos que a gente nunca deixa de ser político. Você pode deixar de ter um mandato, mas você... E quem gosta de política, isso é que nem gosta de futebol, quem gosta de pescaria, quem gosta, enfim. Para mim, não é um trabalho, para mim é uma alegria, é um serviço, uma prestação de serviço. Eu percebi em 2011 que a nossa saúde estava em cacos e eu, como deputado, eu denunciava, cobrava, não era aquele que só achava defeito, quando encontrava uma virtude eu fazia questão de elogiar, um acerto, e fazia uma política de forma diferente, porque aqui quem é oposição joga pedra. Quem é da situação, ele se submete a tudo. Ele não faz nada. O senhor é independente? Eu sempre fui independente. Eu tenho compromisso com quem me elege. Então, eu não posso envergonhar a população. Principalmente aquele que me deu o seu voto de confiança, porque eu não tenho dinheiro. Eu fiz a minha campanha conversando, ouvindo, agindo. E a comunicação de rádio, como a comunicação de TV, você não pode fazer tipo. Tem gente que chega na frente da TV ou no microfone e faz tipo, né? Eu não, eu era o que sou no microfone, era o que sou na minha profissão como advogado,
era o que sou nas minhas atividades rurais, tratando com as famílias mais humildes. Eu não sou ruralista, eu incentivo a agricultura familiar. Então, é o que eu conheço, porque eu nasci num berço que tinha gente dessas áreas. Então, eu comecei a conversar com a população e vi que a população estava ansiosa por um prefeito que não fosse desses clãs que dominam e que impedem o filho do João brasileiro, a filha da Maria brasileira, de poder galgar, se formar e ser alguém importante. O fato do senhor ser, como eu acabei de dizer, alguém que ouve, alguém independente, te ajuda a ser visto como uma figura de renovação e de oposição? Porque hoje em dia eles falam esquerda e direita, muitas vezes você ser visto como esquerda é ser oposição a alguma coisa. O senhor era visto como oposição ao status quo da época. E o senhor, anos atrás, tinha sido candidato a deputado na chapa do que tinha o Putinelli. Mas mesmo depois o senhor passa a ser, eu falo Putinelli, que é todo o grupo que estava. O senhor é visto como uma figura de renovação. E naquela campanha para prefeito, o senhor concorre com um candidato daquele grupo. Né? E na reeleição. Foi uma campanha que ela vai para um segundo turno, onde muitos analistas falavam que no segundo turno é diferente, é outra eleição, e não foi. Mas aí no segundo turno teve situação que apareceu a catadora de lixo, que foi aquela situação toda, e aí você teve que enfrentar uma concorrência bem pesada e argumentações bem pesadas que acabaram não influenciando. O senhor venceu a eleição muito bem votado. Mas isso incomoda. Tem gente que fala assim, eu tenho minha consciência tranquila, eu durmo à vontade. Essa é uma conversa, um clichê que não tem nada a ver com a realidade, porque se você sofre uma injustiça, você tem dificuldade para dormir. A família também, né? A família, você acaba somatizando e isso transforma-se em um problema de saúde, isso se transforma numa separação. No seu caso não foi uma situação só, né? Era reiterado isso. Né? Porque eu enfrentei o sistema. O sistema tem dinheiro, tem influência, tem poder, e o dinheiro que ele usa não é o dele. Naquela situação da catadora de lixo foi a primeira vez que você se deu de frente com o sistema, né? Não foi a primeira vez, não. Na época da campanha, eles picharam quase toda a cidade. Escreveram Bernal, agiota, Bernal não sei o quê. Picharam muros, paredes, até igrejas picharam. Para não incumpridade, eles picharam o muro da minha casa e deixaram um bilhete com ameaça de sequestrar minha filha. Por isso que eu tinha que mudar do lugar onde eu morava, porque eu percebi que o jogo era sujo, rasteiro, o jogo era de bandido, ali é máfia. Você pega o inquérito policial que botou o Gilmar Olarte atrás das grades. Ele está lá no presídio agora, cumprindo pena. Um cara que era pastor evangélico, eu fui lá, convidei ele para ser vice. Ele caiu no canto da sereia da malandragem, se transformou num joguete. E o senhor demora muito para escolher o vice, com medo disso também, né? Do cara ser corrompido. Todos os vices que eu escolhia, o sistema ia lá e comprava. Eu falava com um hoje, o cara me dava o ok, no dia seguinte ele já dizia, não, meu partido vai apoiar o Giroto, nós vamos fazer... É um sistema corrupto, crônico, uma situação que precisa ser revertida e só consegue ser revertida pela população. Agora, a população vai lá e vota. Depois da votação, aí são as instituições que devem proceder. Então, eu sou advogado, a minha formação acadêmica me faz acreditar que haja judiciário, que ele aplique a lei, que ele seja um protetor da soberania popular, que é a democracia e o voto no Estado de Direito. Mas eu notei que tinha, por exemplo, o Gilmar levou 2 filhos de desembargadores que tiveram uma tratativa de Quando ele substituiu o senhor? Sim. Agora, assim, naquele período... Mas deixa eu falar uma coisa. Quando eu falo de juiz, normalmente as pessoas saem pela tangente. Eu quero dizer de forma bem clara que quando o judiciário aplica a lei com base nas provas e não demora para tomar as providências, aí o Estado de Direito está garantido. Do contrário, ele serve de instrumento, de ferramenta para que a injustiça se torne material.
A verdade é que, no ano de 2013, tanto o GAECO, a Polícia Federal, já tinham descoberto que estavam pagando R$1 milhão para cada vereador, eram 3 vereadores, para caçar o mandato, além de oferecer para cada um uma secretaria, para cada um dos vereadores, além das secretarias, tinham milhares de cargos. Tanto Isso por investigação. E tanto é que o Olarte entregou o convênio da UMEP Seleto, e aí os vereadores contrataram 4.500 pessoas. Veja isso. Quem foi o prefeito que teve a coragem de tomar as iniciativas necessárias para fazer com que as pessoas ingressassem no quadro da prefeitura através de um concurso? Fui eu. Eu mandei fazer o concurso, eu fiz o concurso e eu coloquei as pessoas que foram aprovadas no concurso para trabalhar no lugar desses fantasmas que eram nomeados. Olha, nós tivemos um prejuízo de R$1 bilhão. Isso a imprensa não fala. Não fala. É importante que se fale. Eu estou aqui justamente para isso. Vou até assistir depois, se isso aparece ou não. E assim, além dessa questão que o senhor combateve, né, e era um número bem expressivo de dinheiro, teve também o crescimento da dívida ativa antes do senhor chegar, né? E aí estar o senhor fazendo reiteradamente sindicâncias e investigações da máquina pública talvez não fosse uma coisa confortável. E o senhor vai lá e algumas secretarias, como a saúde, por exemplo, você instalou mais de centenas. Só para você ter uma ideia. Que a saúde, é bom a gente falar que tinha a questão do GISA, né? É bom a gente falar sobre o GISA. O que é o GISA? Era um sistema... Você recebeu de herança o GISA. Um sistema que foi contratado e deveria ser pago, foi pago com dinheiro público federal. Só que esse GISA nunca funcionou, porque tem um termo que é o segredo de um software, me fugiu da memória agora, ficava com a pessoa lá em Portugal. E a pessoa falava, não, você pode usar o sistema aí, segredo, uma coisa assim, me fugiu da memória. Como se fosse uma senha principal. Uma senha, é isso. E essa senha ficava com alguém lá em Portugal. E a pessoa dizia, não, eu te vendi o direito de você usar o programa, só que a senha é minha. Né? Ou seja, uma licitação mal feita. E aí eu fui olhar, custou quase R$15 milhões e não funcionava, enquanto que o SUS tinha um sistema, um processo, um software que entregava para cada município utilizar de graça. De graça, você não pagava um centavo, era só vir aqui e colocar, porque é uma coisa simples, agendar consulta, medicamento... Tá, mas dessa área de TI foi engraçado, porque assim, quando o senhor entra em 2013, você recebe o GISA de herança. E quando o senhor volta em 2015, é 2015, né, que o senhor volta? O senhor recebe do seu vice, que na época acabou sendo seu antecessor, um sistema chamado GESOL, para otimizar procedimentos administrativos, que também nunca foi utilizado. São coisas absurdas que a população muitas vezes não tem conhecimento, porque a imprensa forte, ela vive do quê? Ela vive de anúncios. O anúncio fora da prefeitura, governo do estado e governo federal é muito fraco. Muito fraco. Sim, a gente tem que... Todos os municípios, todo o governo. No interior, então, pior. Pior ainda. Então, o que eu posso dizer a vocês é que a mídia, ela estava descontente comigo porque eu não fazia essa propaganda milionária. Não fazia, primeiro, porque eu acho injusto. Mas eu não conseguia fazer nem mesmo o que eu acho justo, porque o Nelsinho Trade cancelou a licitação. Aí você faz a licitação só no final daquele ano. Aí eu só consegui fazer a licitação já no final e enfrentava todo dia um ataque assim covarde. Mas aí quando o senhor vai fazer a licitação em dezembro, é quando a Câmara tenta te caçar pela primeira vez. Aí, não, eles começaram o processo de impeachment em agosto. Mas tem uma votação estranha lá dia 27 de dezembro. Não, foi dia 20, no dia de Natal. Quase isso. Todo telão e tudo mais. E tinha uma claque
que estava instalada lá dentro da Câmara, mas, graças a Deus, o povo foi até a Câmara Municipal para manifestar a sua indignação com aquilo que estava acontecendo. Tinha sido colega de vários dos vereadores que estavam naquela Câmara. Olha, para mim, legislatura. aqueles vereadores, para mim, são todos bandidos. É tudo bandido safado. Gente que não faz por merecer ser chamado de vereador. Para mim, vereador é aquele que defende o interesse público, que faz as coisas corretas e que precisa prestar contas de toda a sua atividade. A vida é muito curta. Isso aqui é uma passagem. Então, a gente tem que cumprir com aquilo que assumiu como compromisso. E eu assumi o compromisso de ser prefeito de Campo Grande. Eu não ia ser prefeito do grupo do André, não ia ser prefeito do grupo do Trade ou dos vereadores. Para mim, esses vereadores de Campo Grande que participaram da cassação do mandato são todos safados, vagabundos e não devem continuar na vida pública. Tanto é assim que a maioria desses bandidos já deixaram a vida pública. Como eles deixaram? Porque o povo não reelegeu. Agora, um ou dois, ou três, desculpa, Danilo, se reelegeram com base na força que tem o poder. E eu vou dizer uma coisa para você, Danilo, para todos que estão nos assistindo. O povo precisa acordar, saber que ele tem a força, que é na hora de votar. Então, não deixe de votar, vote. Se a pessoa que recebeu o seu voto age de forma errada, não se preocupe, você fez a parte certa. Então, o voto tem que ser consciente. Eu estou dizendo, fui prefeito de Campo Grande. Na época era 3 bilhões e alguma coisa o orçamento. Eu fui o prefeito que mais investiu em saúde pública. Eu fui o prefeito que criou a Secretaria da Juventude. Eu fui o prefeito que ampliei a educação, melhorei a assistência social, criei o programa de inclusão das pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade. Eu fui o prefeito que instalou em Campo Grande a Casa da Mulher Brasileira. A primeira Casa da Mulher do mundo foi aqui em Campo Grande, nesse programa que era a época da presidente Dilma Rousseff. Eu fui lá e falei com ela e com a Maria da Penha, e eu me comprometi em fazer isso acontecer. E nós inauguramos aqui. Eu criei a Guarda Municipal, que era, na verdade, um grupo de pessoas que compareciam em determinados locais e dormiam lá. Eram só vigilantes noturnos. Eu organizei a Guarda Municipal, criei o comando, distribuí de forma organizada no território do nosso município, coloquei desfardamento, comprei dezenas de carros, motos, aparelhos para serem utilizados na segurança pública, fiz uma parceria com o Ministério da Justiça e nós implantamos em Campo Grande uma força policial que auxiliava a PM e a Polícia Civil. Fundamental, uma cidade grande. Quando eu ganhei eleição, eu fui lá na rodoviária antiga. Cheguei lá e encontrei uma meia dúzia de pessoas, lá todas envergonhadas, jogadas num canto, não tinham nem amor próprio. Tinha vergonha de falar por aí que ele era guarda do município. Aí, quando no primeiro ano, nós fizemos um desfile da Guarda Civil Municipal. E eu encontrei famílias de alguns guardas, crianças, que tinham orgulho de ver o pai e a mãe. Eu fui o cara que conseguiu colocar como comandante da Guarda Municipal uma mulher. Uma mulher. Eu criei a Secretaria da Mulher. Nunca tinha. E coloquei para ser secretária uma assistente social que tinha conhecimento de causa abalizada, uma pessoa preparada, negra, para ser a secretária da mulher. Eu criei uma coordenadoria que tratava da questão LGBT naquela época e estruturei para que eles pudessem ir em todos os lugares onde houvesse um ser humano necessitando de ajuda. Política pública. Né? Política pública.
Então, eu me sinto tranquilo, feliz. Consegui asfaltar 32 bairros. 32 bairros. Recuperei o nome de Campo Grande, que estava na lista de restrição de créditos, e consegui esse recurso que está sendo utilizado agora para fazer aí essas obras todas que estão sendo feitas. Deixei um plano de trabalho para ser cumprido, para não falir o comerciante da 14, para não falir esses comerciantes que não podem nem abrir o comércio. O senhor não teve um mandato completo, você teve 2 mini mandatos de um ano e meio. Um ano e pouco, né? Agora, a principal parte que a gente precisa, como gestor público, porque no começo você organiza a casa. Sim. Aí você executa o seu plano. E ao final você faz o acabamento, né? Eu fiquei sem ter essa parte, essa oportunidade de construir essa que é justamente a parte da construção. Mas eu tive. Eu fiz o asfalto ali da Avenida das Bandeiras com recursos próprios. Recursos próprios. Ali custou uns 2, 3 milhões, se não me falha a memória. Só que se você pegar no plano, levantar o custo que eles fazem, eles iam pagar 12 milhões de reais. Eu consegui o recurso, o plano de trabalho, plano de execução da Guaicurus. Ali, na Guaicurus, quando eu lancei um programa de recuperação de toda a via asfaltada, e para acabar com aquelas ilhas de isolamento, que tinha em alguns lugares, que você vê, tem asfalto ali, tem asfalto lá. Que ninguém entende, né? Ninguém entende. Como é que você pegar, por exemplo, o Gonandi 2 lá naquela época, a construção Safetrade tem isso. Você sai do Bosque dos Ipês, uma parte dela é linda. Construção depois fica Safetrade. horrível. Depois volta, fica melhor, depois fica horrível e vai, né? Não, é uma coisa escandalosa. E tudo isso é dinheiro público que foi embora. Alguém levou. Alguém levou. Então, e se quiser descobrir, descobre. Você para pensar. Pergunta para qualquer construtor que trabalha, que rala mesmo, se ele consegue ter a condição que alguns têm. Não consegue. Por isso que é importante. Mato Grosso do Sul não pode se submeter aos interesses de um grupo econômico que comanda o nosso estado. Nós precisamos de gente honrada, capacitada, compromissada e que tenha consigo o compromisso de trabalhar para a população. Agora, o senhor, sendo um político, uma figura pública, um cidadão que confia tanto nas pessoas, que confia na sociedade, que confia nessa necessidade de mudança e acredita que as pessoas também queiram isso. Vou citar 2 episódios. Um, na campanha para prefeito, onde a imprensa e a tua equipe não te localiza no meio do primeiro turno. E o senhor vai de onde o senhor está, até uma casa, se não me engano, no Jardim Los Angeles, e vai conversar com uma pessoa que estava agendada e é recebido lá, e depois a quadra inteira da mulher descobre que o senhor está lá, o senhor é muito bem recebido, é bem tratado, é um superstar, né? Isso sem marcar reunião, como uma política tradicional fala, tem que ter cadeirinha alugada e tudo mais. Isso sem nenhum assessor mexer nos pauzinhos que o senhor está lá. O senhor só vai lá, uma pessoa que queria te conhecer, falou que te conhecia, o senhor vai lá e senta e toma um café com ela na varanda, e aí, pelo que foi relatado na época, centenas de pessoas no portão querendo falar contigo, O povo é muito e o senhor bom. é recebido como um herói. Enquanto isso, o outro lado se matando para marcar reunião e tudo mais. Pagando, né? E depois, fora do mandato, com boa parte da imprensa colocando o senhor como um homem caçado, um prefeito caçado, o senhor, sem fazer uma campanha no interior, é candidato ao Senado e consegue uma votação expressiva. Naquele também sendo recebido, bem recebido em vários lugares e recebendo muito apoio da população. O senhor falou isso depois. Naquele momento, em 2015, naquela campanha para Senado, 2014, o senhor deveria ter optado por outro cargo? Deputado federal, talvez? Deputado estadual? Ou o senhor tinha tanta certeza que o senhor voltaria a ser prefeito, que no caso acabou optando pelo Senado? Olha, com toda a franqueza d'alma, com toda a sinceridade, eu não poderia defraudar os meus eleitores, aqueles homens e mulheres que me deram seu voto de confiança em 2012. Não poderia.
Afinal, eu recebi 400 mil votos. Que é o recorde até hoje. Até hoje, 400 mil votos. Eu era candidato numa chapa que tinha 11 candidatos a vereador contra outra chapa que tinha 465 candidatos a vereador, uma fortuna. O prefeito de Campo Grande naquela época, Nelsinho Trade, do MDB naquela época, o André Putinelli, governador do MDB. Eu enfrentei, nesse campo democrático, eu enfrentei todos os vereadores, o prefeito, todos os deputados estaduais, o governador, todos os deputados federais, todos os senadores e até o Lula. Porque do seu partido só tinha o senhor, né, do PP, né? Não, era só eu. Que disputaria com condições. Aí vieram propostas de toda a ordem, né? Vieram propostas indecentes. Eu disse, olha, eu estou aqui para cumprir uma missão. Um guri que nasceu lá no Pantanal, filho de um paraguaio e de uma paraguaia. Meu pai era sapateiro, depois teve a sua loja de calçados, teve a sua fazendinha lá no Pantanal. Um guri que veio de Corumbá para Campo Grande para fazer direito. Cheguei aqui, eu até assustei, vi um monte de gente bonita lá na frente da FUCBAT, na época, e eu desci lá, falei, mas será que eu passo nesse? Eu acho que eu não passo nesse vestibular, passei. Então isso, e virei prefeito de Campo Grande. Então isso para mim é uma missão. E eu não vou envergonhar os eleitores, porque para mim seria muito fácil tirar proveito da situação. Já fui afastado mesmo. Se eu saísse candidato a federal, eu ganhava. Se eu saísse candidato a estadual, eu ganharia. Se eu saísse candidato a senador e não houvesse o PT feito um acerto com o André para lançar o Hayashi como candidato a senador, quem sabe eu seria senador eleito. Mas eu disse o seguinte, eu não vou trair a população que me deu o seu voto de confiança. E falei para os bandidos, falei para eles que comigo eles poderiam conversar desde que fosse coisa decente. Política a gente faz, agora politicagem eu não faço. E eu me submeti a tudo que eu passei para não envergonhar o povo que me deu o seu voto. Por isso, eu voltei ao mandato. Danilo, se você me permitir, Claro. Eu fui o prefeito que com 2 anos de mandato apenas, eu fui eleito para ter 4. Eu consegui dar o aumento linear aos administrativos, o maior aumento. Eles não ganhavam nem salário mínimo. Eu dei 17% de aumento para eles. Os médicos, enfermeiros, todos receberam o seu salário no dia 1º do mês que se iniciava. Se caía no sábado, eu pagava na sexta. Tanto o salário quanto os plantões. Pergunta para qualquer médico que tenha por aí, como é que foi na minha gestão? Você ajustou uma área que é muito difícil de se ajustar. Que eu não fiquei gastando dinheiro público com coisas bobas. Eu comecei o projeto de ter uma escola integral em cada região administrativa. Os vereadores não queriam isso. Esse safado só queria dinheiro. Só dinheiro. Então, queria colocar a gente para estar ganhando dinheiro público sem trabalhar. Então, comigo não funcionava isso. Agora sim. Eu ganhei a eleição, Danilo, não foi fazendo coisa errada. Me desculpe te interromper, não, mas eu quero dizer o seguinte, que como prefeito, eu fiz o máximo que eu pude fazer em 2 anos. Enfrentei pressão de toda a ordem, toda a natureza que você pode imaginar. Agora, posso também dizer que eu ando por aí sozinho, sem arma na cintura, sem segurança, ando tranquilo. Onde eu vou, sou bem recebido, as pessoas me cumprimentam. Nessa fase da pandemia, quando eu saía com máscara, mesmo assim me reconheciam, pelo jeito de andar, talvez. E a voz também, né? Também. E as pessoas manifestavam assim, Bernal, eu vou votar em você, você vai sair candidato? Agora, por exemplo, eu tenho interesse de colocar meu nome novamente. E o senhor pode? Muita gente pergunta isso, né? Ficou uma coisa tão difícil de entender. Tem um desembargador que se chama Sérgio Fernandes Martins. Desembargador. Ele foi nomeado
desembargador por André Putinelli. Esse desembargador foi office boy do André Putinelli, ele foi sócio de escritório do filho do André Putinelli, ele foi vereador líder do PMDB, ele foi nomeado procurador do prefeito André Putinelli, depois ele foi nomeado advogado-geral do município do André Putinelli, depois ele foi subchefe do gabinete do então governador André Putinelli. Esse desembargador é o desembargador que está comandando o meu processo. É ele que me impede de seguir à frente. Ganha de mim no voto. Ganha no voto que eu aceito, mas não fica puxando meu tapete. Então eu estou aqui deixando bem claro que eu não sou ainda um pré-candidato com a candidatura garantida, porque Sérgio Fernandes Martins, que é um desembargador, deu um voto, um monstro. Na linguagem mais técnica, chamam de teratológico, uma decisão estapafúrdia. Ele me condenou usando o argumento de que no caso do André, tem que usar o princípio da inocência. Ora, se no processo onde eu estou não se trata de André Putinelli, é uma questão de moralidade e lesividade ao erário. No entanto, a justiça está lá. O meu caso, dormitando em berço esplêndido. Agora, lamentável. Muito mais que o mandato, a vontade popular e o que se é feito com os mandatos, a gente tem um jogo político, né, que é o que o senhor está falando, que ele envolve muitas questões, muitos interesses. Nesse jogo político, fazendo uma retrospectiva, a gente tem um fenômeno político muito grande, que é o André Putinelli, de prefeito de Campo Grande, ele vira governador, deixa de concorrer naquela eleição contra o Zeca, e depois vem um novo fenômeno político, que era o Delcídio do Amaral, que aí é eleito com 800, lá vai fumaça, votos, mais de 800 mil votos em 2010. E, paralelo a isso, logo depois vem o senhor, né, de 3 eleições seguidas, muito bem. Tal. Naquele momento, Mato Grosso do Sul tinha 3 estrelas. Uma estrela que estava naquele momento decadente, que era o caso do André, existia uma rejeição muito grande ao nome dele e tal. Uma estrela em ascensão que teve que começar a dividir palanque, e até quando o senhor é eleito, é quem aparece carregando o senhor, meio roubando a foto ali. Ao meu lado, né? Ao teu lado, né, roubando a foto. Era até difícil tirar a foto do senhor, de tanto que ele estava do lado. Mas, enfim, era uma escolha. E no mandato, depois, o PT não te dá tanto apoio. Não, o PT... Né? Te entrega um líder, né? E o PT fica agindo pelo PT, interesse próprio. Você acha que, em um dado momento, era interesse de todo mundo tirar o Bernardo Sena? Do PSDB, que também teve um antigo no segundo turno? Se você pega alguém que não está disposto a fazer parte de uma tramóia, naturalmente ele se torna um estorvo. Ele começa a incomodar. E eu não queria o mal de quem quer que seja. Não queria prejudicar fulano, ciclano, beltrano. O senhor foi muito testado. Né? Mas eu queria que as coisas fossem corretas. O senhor foi muito testado. Né? Que os trabalhos fossem realizados com a eficiência que o povo quer. Por exemplo, quando o senhor volta no Dia das Mães, na véspera do Dia das Mães, alguma coisa assim, o senhor é provocado pela Câmara Municipal, um prefeito, um vereador, falando um absurdo lá de uma metáfora. Não, eles fizeram tudo. O senhor teve a situação até da questão do nome da palavra Jesus, tem uma metáfora própria para o senhor. Né? E isso virava manchete. Então, todo dia. Se você pegar os jornais que circulam no nosso município, você vai ver. Todos os dias havia uma acusação. Todos os dias uma fofoca. Não era a notícia dos fatos. CPI do calote. Era de tudo. A CPI do calote. Por que era a CPI do calote? Porque eu me recusei a autorizar o pagamento por uma empresa que recebia 7 milhões de reais num contrato de limpeza dos postos de saúde. Aí, de 7 milhões, no último mês do Nelsinho Trade e Edil Albuquerque, o Nelsinho viaja para a Inglaterra.
E aí o Edil assume a prefeitura e ele assina um contrato. Passou de 7 milhões para 11 milhões de reais. Não tinha necessidade de comprar uma vassoura a mais, não tinha necessidade de comprar um detergente a mais, não aumentou o número de postos para serem... Como é que eu vou assinar um negócio desse? Outra, a licitação da Solurb. Logo quando eu assumi, eu recebi o Ministério Público, depois eu recebi a equipe da Polícia Federal no meu gabinete. 4 anos por transparência desse contrato. Não, vieram, me trouxeram um monte de informações, eu mandei checar. Na licitação, eles colocaram como garantia, porque quando você faz um consórcio e firma essa parceria, ganha essa licitação, você tem que exigir, o prefeito tem que exigir das empresas uma caução, que pode ser bens imóveis, enfim. Até para filtrar, né? Aí qualquer um pode concorrer. Aí foi checar. Eram todas escrituras falsas. Tudo escritura falsa. Anula, né? Aí nem começou ainda a ser dada a ordem de serviço e já pagaram uma nota. São coisas absurdas. E a quem pertence essa Solurb, de fato? Ao cunhado do Nelsinho, ao João Alberto Campos Amorim, que foi o cara que distribuía propina para os vereadores para me caçar. Isso a Polícia Federal captou numa investigação e comunicou o GAECO. Agora do inquérito. Então, citei dois. Sim. Vou citar um outro. Tinha uma empresa que fornecia alimentos para serem distribuídos nas creches, no CEINFES, Centro de Educação Infantil. A lei de licitação, ela diz o seguinte, licitações e contratos, que não pode haver renovação do mesmo contrato ou convênio por mais de 5 anos. Senão fica um monopólio da empresa. Pois bem, essa empresa estava lá há quase 10 anos. Então eles jogaram um monte de casca de banana que se eu mandasse pagar o que a Solurb fizesse, eu ia ser preso. Desvio de recursos públicos. É como essa Solurb, assim que o Olart assumiu, recebeu 23 milhões de reais, sem ter prestado serviços. Eu mandei levantar e chegou a essa cifra. Agora, o senhor, em dado momento, claro que o senhor não estava sozinho, o senhor tinha uma equipe, tinham pessoas que te ajudavam, não era um número muito grande, assim como dentro da prefeitura, você também tinha gente que queria ter o mal, né? Agora, assim... Não é de estranhar, né? Porque, veja bem, quem foi o prefeito, o PMDB tinha a prefeitura, aí o André ficou 8 anos, depois o Nelsinho mais 8 anos, aí já foi 16, 20 anos. Juvencio. Juvencio. Então, eu entrei na prefeitura, a maioria dos que lá estavam entraram na época desse povo aí. Sim. Agora, assim, como vereador, o senhor tinha um ângulo de observação, de fiscalização, de análise, que talvez não era um ângulo mais profundo. Depois, como deputado, você também tem um ângulo. Mas como prefeito, você começa a enxergar muito mais essas coisas, né? E é muito mais afetado por isso, né? Antes, não dava para ter ideia do quanto que era complicado esse sistema todo? Justamente por isso é que eu fui candidato. Para entender mais e parar com... Eu fui candidato para fazer as coisas corretas. Eu fui candidato para... não para perseguir quem quer que seja. Eu fui candidato, quem persegue, investiga é a polícia. Quem acusa é o Ministério Público. Quem julga é juiz. Eu fui gestor público. Então, o que eu me comprometi? Em dar oportunidade para que essa juventude tenha condições na área da educação, do lazer, para as crianças terem um lugar onde ficar, poder ter a educação infantil. Eu tive que trabalhar na área da saúde. Eu queria, trabalhei, até comecei o projeto de fazer um hospital municipal, que muitas figurinhas acham que isso é um absurdo. Eu comecei as tratativas com
O Hospital Adventista do O Hospital Pênfigo. Municipal virou bandeira do Marquinhos Trade. Depois a gente vai até entrar nessa questão. Esse Marquinhos Trade, para mim, é uma lenda. Isso que eu ia falar para o senhor. Isso aí, O senhor fica numa encruzilhada tão grande em 2016? Ele anda pregando Deus e atacando as menininhas, Então, pelo que eu vi no jornal. Em 2016, o senhor fica numa encruzilhada que tinha um segundo turno entre a Rose e ele. Como foi aquela decisão? Em 2016, você fica numa encruzilhada. Não, eu primeiro tive que. De 130 mil eleitores. Eu fui. Eles não queriam votar, você lembra? Lembro. Tinha muita gente falando assim: ó, se não for governo. Aí é que vem a responsabilidade. Porque quando você passa a ser um homem público, você não é mais só você. Então eu não podia falar. Ô, povo, deixa de ir para o segundo turno. Um discurso seu ia dar a maior extensão da história de Campo Grande. Mas eu tinha que assumir um compromisso. E o Marquinhos, ele compareceu até o meu escritório, se comprometeu, não cumpriu absolutamente nada. Pensa num cara hipócrita e mentiroso. É o político Marquinhos Trade, que hoje se revela um predador. Um predador, pelo que eu vejo nas notícias, alguém que comete assédio moral, assédio sexual e ainda por cima vem usar o santo nome em vão. Eu não tenho absolutamente nada a dizer, a não ser que ele vai pagar. Agora, o PSDB... Se fosse outras pessoas, já estava preso. Sim. Já estava preso. O PSDB... na época que participa do segundo turno, e o senhor até algumas passas ele está dentro do seu governo, naquele ano de 2016, pouco antes tem até foto do governador lá do senhor e alguns secretários abrindo o mapa de Campo Grande e falando de ajuda em algumas obras, o governo do estado promete parcerias e tudo mais. E o senhor publicamente fala assim, parcerias que não aconteceram. Eu tive que segurar a verdade é a seguinte, olha, quando eu ganhei a eleição, com quem que eu disputei a eleição de prefeito? Eu disputei com o Giroto, disputei com o Reinaldo Azambuja, disputei com o Vander Lobé. Então eu disputei com a classe política que tinha recurso, dinheiro, tinha toda a estrutura. O Vander era o candidato do Lula. Entendeu? O Reinaldo Azambuja do PSDB. Giroto era o candidato do André, do Nelsinho. Eu saí com Deus e o povo. Com Deus e o povo. E em 2016? Tua votação cai, mesmo assim ela é muito expressiva, e você por 1.300 votos não vai para o segundo turno. E eu vou te dizer, é muito pouco. Para mim não foi uma derrota. Para mim foi um livramento. Um livramento de Deus. Porque do jeito que as coisas estavam... Você acha que piorariam, né, no segundo mandato? Não digo que pioraria, mas podia acontecer algo muito mais grave. Então, em 2018, o Bolsonaro tomou uma facada. O senhor chegou a já temer pela questão da tua vida? Primeiro que eu sou pantaneiro, eu tomei água do Rio Paraguai na folha do Camalote. Sou fronteiriço, sou filho de paraguaio e sou pantaneiro. Então, eu não vou ficar dando moleza para o azar e nem também vou ficar fustigando, provocando ninguém. Eu respeito todo mundo, desde uma criancinha ao idoso. Respeito o cachorro, desde um poodle ao Rottweiler. Se isso fosse feito, ia ficar muito escancarado, né? Mais ainda. Não precisava nem investigar, já tinha até impressão digital. E vou te dizer, essa fase dos atentados, na política brasileira, eu acho que já passou. Eu acho. Agora, eu não tenho medo de ser vítima desse tipo de coisa, não quero ser, óbvio. Sim. Tenho muita fé em Deus e ajo de forma correta. Agora, para finalizar, o papo é maravilhoso, senhor. Eu quero até te agradecer aqui, fazer um registro, que um dos poucos meios de comunicação que está me dando oportunidade é aqui o MS em Dia. Você sabe que eu sou radialista. Sim. Trabalhei por 20 anos numa emissora de rádio e também apresentei o Balanço Geral na TV Record. Saí da prefeitura
E muitos, não digo todos, mas alguns desses veículos ganhavam dinheiro só em falar assim, ó, Bernal, vou contratar o Bernal. Aí na hora já vinha alguém para patrocinar a minha não entrada naquele veículo. Teve gente que ganhou muito dinheiro assim. Então eu quero aqui fazer jus. Mas é uma pena, né? Porque assim, o senhor é uma figura pública que sempre deu muita audiência. Eu, como jornalista, sempre quando pude cobrir o senhor e sempre fui muito criterioso com o que eu coloquei, a gente nunca teve problema com relação a isso. O senhor sempre foi um nome que deu muita audiência. Eu até falei isso já para ti, quando trabalhei em sites. Olha, duas coisas que não conciliam. Impressionante, parece até uma ironia, né? Mas a audiência é importante, sem dúvida. Só que ela precisa estar acompanhada de investidores comerciais, anunciantes. Sim. Não adianta nada você ter um monte de audiência e não ter anunciantes. Como é que você vai pagar o salário dos teus... Liberdade. Então, existe aí uma perseguição que é feita com dinheiro, e não é dinheiro da pessoa, é dinheiro público. Imagina você se a prefeitura fala assim, ó, corta o contrato publicitário com MS em Dia. Assim como, vou fazer uma analogia, com uma pessoa que trabalhava comigo, essa pessoa passa dificuldade financeira, e aí vem o meu adversário e fala para ele, ó, quanto que o Bernal te pagava? X. Eu vou te dar 3x. Você vem trabalhar comigo? É óbvio que ele vai para a sua necessidade. A vantagem do MSD até fazer esse registro, até conversei com o senhor na produção dessa matéria, eu saí de um veículo tradicional, agora há pouco, era gestor de jornalismo dele, e topei fazer essa série para o MSD. No nosso estado, tudo é tradicional. Quando a gente fala tradicional, é o veículo que está nesses players principais, né, tal. E aí aceitei fazer essa série para o MSD, série de gravações, né, tal. E estou aqui vinculado pela minha própria empresa e também podendo ter essa pluralidade que me foi garantida, tal, que é fundamental. E é o que garante a boa audiência. Sim. Agora, falando dessa questão desse jogo de cartas marcadas, que existe muito no Mato Grosso do Sul, infelizmente, e que a gente torce para que um dia deixe de existir, ou que exista menos, na política também a estrutura e o tradicional conta muito. O senhor foi um verdadeiro guerreiro do Progressistas, numa época que talvez a única estrela era o senhor, ou a militância era conquistada um a um ali em conversas, e muito qualificadas essas conversas, organizando o partido. Desde então, o partido mudou bastante. Deixa eu te fazer uma parte. Eu entrei no Partido Progressistas e só pude ser candidato a prefeito graças ao senador Francisco Dornelles. Que é uma figura histórica da política nacional. O senador Francisco Dornelles, um homem sério, um homem responsável. Ele me recebeu no Senado em Brasília e eu fui lá falar com ele. Falei para ele que eu queria ser candidato a prefeito, que a população, em várias pesquisas, estava mostrando que eu podia ser candidato. E ele me falou, você sabe que vai ter pressão de tudo quanto é natureza contra você, contra essa candidatura. Falei, olha, eu não quero dinheiro, não vim aqui pedir dinheiro para o senhor, eu só quero a certeza de que eu vou ser candidato. Falei, mas como que você vai fazer campanha? Falei, eu vou fazer campanha dentro das minhas parcas condições, que eu não quero fazer compromisso além das minhas possibilidades. Vou falar com o povo e ver se eles quiserem, se a população quiser me dar um voto de confiança, eu vou cumprir esse mandato dessa forma. E o senador me disse, olha, eu vou sofrer pressão também. Aí eu perguntei para ele, o senhor me dá a segurança de que eu possa ser candidato? Ele falou, meu filho, vai e disputa a eleição. Ele sofreu pressão de vários grupos políticos. Esse partido aí, quem mandava no Progressistas, era o André Putinelli. Ele colocou o Antônio Cruz, ele colocou o Alceu Bueno, que Deus o tenha no seu devido lugar, o vereador que foi assassinado. Ele colocou... Carbonizado. Mataram e carbonizaram, depois ainda queimaram o carro dele, que disseram que é para roubar. Desde quando que ladrão rouba carro para ir botar fogo?
Então, são coisas que a gente vai observando que acontece. E eu fui lá e ele me disse isso. Eu vim para cá, para o Mato Grosso do Sul, para Campo Grande, e disputei a eleição. Agora, quem está comandando o PP? Muito diferente da tua época? Ah, totalmente. Tanto é que eu pedi para a direção do partido, quem é hoje a presidente do partido é Tereza Cristina, que foi secretária do André Putinelli. Hoje foi ministra do Bolsonaro e agora deputada estadual. Uma pessoa que eu, particularmente com ela, não tenho nenhuma dificuldade, a gente pode trabalhar junto. Para mim, esse negócio de ideologia, isso é conversa flácida. Mas a forma de fazer política do partido mudou bastante. Eu estudei, só para completar minha fala, eu sei o quanto é importante, estudei sociologia, estudei política, eu sei que na teoria existe a esquerda, a direita, enfim. Mas na prática, não existe esquerda e direita. Existe grupo querendo ocupar espaço de poder. Essa é a grande realidade. E a gente tem que dar oportunidade para quem vai defender a maioria, que é a população. Não pode ser, esse aqui é esquerda, esse aqui é direita. Isso é conversa mole. Isso faz com que as pessoas que não têm um melhor discernimento caiam nessa encruzilhada, vá na base da briga, um atira no outro, um dá facada. São coisas absurdas. Nós temos que superar essa situação primitiva. Nós temos que conversar, dialogar. A democracia é muito importante. E o senhor tem esperança de, nessa campanha, estar concorrendo? Vou concorrer. Vou concorrer porque nós temos, dentro do Poder Judiciário, pessoas sérias. Não dá para falar que todos são malandros. De jeito nenhum. Eu não falo que tem malandro, eu falo que tem gente séria, que está no lugar ocupando um cargo sério, e eu não estou pedindo nada de errado, eu só quero a oportunidade de disputar a eleição. E quero que a população me dê uma oportunidade, um voto de confiança. Gostaria de ser deputado. Agora, para trabalhar em favor da nossa população. Como a gente falou aqui na entrevista, um certo dia, uma pesquisa apontou que o senhor seria prefeito de Campo Grande. Né? Ser alguém que tem essa trava, né, que o senhor está falando, é porque a tua popularidade ainda é muito forte, o pessoal tem medo do teu potencial na política? Olha, eu vou dizer uma coisa. Eles não querem correr o risco de disputar comigo o voto. Então, se ele puder puxar o tapete e não deixar a pessoa ser candidata, se eles puderem ter essa oportunidade, eles fazem. E eles têm. Estou falando aqui, Sérgio Fernandes Martins, desembargador nomeado por André Putinelli, é o relator do recurso que está segurando o meu mandato. Ele assinou os convênios da Seleta Almep, ele era um procurador. Esse desembargador foi quem assinou como procurador o convênio com a Seleta Almep, que o Gilmar Olarte usou para colocar 4.500 pessoas lá, inclusive gente que deveria estar frequentando o local de trabalho estava indo para a academia malhar, ganhando salário assustador de 8, 10 mil reais na época. O que tem de diferente do Bernal de 2022 para aquele Bernal de 2012 que ganhou? Eu tenho muita experiência, eu sei o que o prefeito... O senhor sabe que seus inimigos, seus adversários, falo inimigos até porque foi bem pesada a questão toda, sempre atacaram muito uma possível não inteligência emocional do senhor. Foi o arquétipo que mais adaptaram, colocaram e tentaram provocar tudo mais. Isso aí foi, inclusive, uma das perguntas que os advogados, na audiência que houve no fórum, tentou usar para me desqualificar. Mesmo que o senhor fosse um cara difícil, mas não justifica também. Deixa eu te contar. Aí ele perguntou para mim assim, é verdade que o senhor tinha dificuldade de relacionamento? Porque eu sei que eles vão tentar. Se você não tem defeito, eles vão te jogar, vão colocar algum defeito. Aí veio e me perguntou se eu tinha dificuldade de relacionamento. Eu falei, olha, doutor, alguém que tem dificuldade de convivência, relacionamento, não tem 400 mil votos. É difícil você conquistar 1 voto, 2 votos, quanto mais 400 mil votos. Eu sei separar muito bem o que é pessoal, particular, profissional, do que é público.
Eu só queria fazer com que Campo Grande fosse a capital da tecnologia da informação. Eu trouxe para cá uma empresa lá da Irlanda, que é especialista em tecnologia de informação e tem as lâmpadas LED, que tem 5 anos de garantia e que você pode utilizar até mesmo para controlar toda a área urbana. Né? O pai fica sabendo a hora que o filho entra na escola, a hora que sai. A segurança pública pode ter também essa informação. A juventude pode ter acesso à internet de forma livre em todo o município. Aqui você pode fazer a faculdade. O momento agora é de evolução. A comunicação é muito mais, está exigindo conhecimento. Eu ia fazer isso de Campo Grande, a empresa ia se instalar aqui. E eles iam trabalhar Campo Grande para ser o exemplo para o mundo. Então, por que eu ia enroscar o carro com uma coisa tão insignificante? Quando você é prefeito da cidade, você galga o papel mais importante que pode existir dentro do município. Então, você acha que eu ia ter dificuldade de relacionamento com alguém? Eu fui lá na Câmara de Vereadores e falava, o Bernal não conversa com ninguém. Eu fui na Câmara de Vereadores uma vez por semana. Eu ia, sentava lá e falava, qual que é a reivindicação dos senhores? Levava meus técnicos e perguntava, vereador fulano, o que o senhor tem a reivindicar, o que o senhor tem a sugerir, o que o senhor acha que tem? Eu tentava fazer uma conversa republicana. Mas não. Ué, por que montaram a CPI? Porque os vereadores cobravam o dinheiro que supostamente era devido para a Solurb. Eles não eram vereadores, eram cobradores da Solurb. Como é que eu vou pagar milhões e milhões de reais se a Solurb não prestou serviço? Na lista de serviços que estavam sendo cobrados, constava um canteiro com gramas ali debaixo do pontilhão da Afonso Pena sobre a Ceará, até chegando lá na Coronel Antonino. Mas lá não tem canteiro central. Como é que o que eles foram capinar lá? Então, são coisas absurdas. E pouco antes de você votar, teve o tapa-buraco fantasma. Né? Não, são aqueles eu olhava, chegava as contas para serem pagas, eu olhava, tapa-buraco, um monte de tapa-buraco, a cidade parecia um queijo suíço. Aí eu chamei os empreiteiros. O João Amorim era um deles, era o que comandava. Falei assim, mas como que vocês tapam tanto buraco e o buraco está aí presente? Né? Aí eu montei umas equipes de fiscalização. Coloquei um engenheiro, um laboratorista, coloquei um secretário e um estagiário para poder fiscalizar cada um dessas empresas. E hoje tem o celular, tem a tecnologia da informação, o cara batia foto e verificava. Rapaz, foi a mesma coisa que eu colocar a mão dentro de uma cachopa de marimbondo. E eles queriam, aí eles foram lá, me pressionaram, queriam reajustar os contratos feitos com a prefeitura. Aí veio o vereador para pressionar, aprovando uma lei que eu não podia fazer o serviço durante o dia. Eu tinha que fazer durante a noite. Como é que eu vou mandar fazer? Hoje em dia não está sendo feito à noite. Então, virando no centro do avesso aí, à noite você vê um monte de máquina parada. Ué, teve um vereador, esse mesmo vereador que falou que conheceu a minha saudosa mãezinha no silêncio do edredom. Esse mesmo vereador entrou com esse projeto de lei. Minha mãe tinha 80 anos. E o engraçado é que ela assistia todos os dias a televisão e passou a matéria. E eu não sabia, né? Eu fiquei sabendo, assustei até o nível, que baixaria, né? Aí eu olhei assim, minha mãe falou assim, meu filho, não se preocupe. Cada um faz e fala o que tem. Esse aí, vou te falar, ele acabou de sacramentar a vida pública dele. Mas mesmo assim eu entrei com a ação, ganhei a ação, ia ser decretada o pagamento de uma indenização. Aí ele chorou, foi ele e o filho dele. Então, aí essa... Eu disse para ele, eu disse para ele, ó, eu não quero um centavo seu.
Porque tudo que vem de você não paga honra. A minha honra é a honra da minha mãe. Então, eu só queria olhar para sua cara e ouvir a decisão do juiz. O Chiquinho Teles aprovou uma moção de... Como é que moção de... repúdio? Não, de repúdio contra mim. Imagina, o primeiro prefeito da capital que recebeu uma moção de repúdio da Câmara. Aí eu fui perguntar para ele, por que você fez isso? Na verdade, ele já era ousado. Chiquinho Teles, que foi líder do Strade, líder do Marquinhos Strade. Então, a verdade é a seguinte. Quando eu ganhei a eleição, eles perderam o domínio, o poder e o dinheiro da Prefeitura de Campo Grande. Perderam. Então, eles entenderam que eu não ia permitir que eles continuassem a cometer essas atrocidades. E aí abriu uma contagem regressiva? E aí eles viram no meu vice alguém vulnerável, sem pudor, sem caráter, desprovido de caráter. E foram lá e cooptaram ele. Depois, cooptaram 23 vereadores, R$1 milhão cada voto. Caçaram o mandato. Que é dinheiro de pinga para uma concessionária que às vezes movimenta quase 1 milhão, né? Tanto é assim que logo que o Olarte assumiu a cadeira de prefeito, o André Scaff, que era chefe de gabinete do presidente da Câmara, passou R$23 milhões para ele, para soborno. Mas eu vou te dizer, isso tudo está sob a responsabilidade da Justiça. Deixa com a Justiça. Eu não tenho dúvida que a Justiça de Deus é implacável. A Justiça humana, a gente tem que confiar nela. Eu confio. Eu sou advogado, minha formação acadêmica me leva a isso. E também sei que eu não posso desistir. Por isso, eu vou ser candidato. E vou colocar meu nome à disposição de todos os eleitores e eleitoras. Se quiserem me dar um voto de confiança, eu desde já agradeço. Porque essa luta pela decência não acabou. A gente tem que continuar e tem que fazer o que é possível. Deus me deu... Qual partido que o senhor pretende ser? Pelo Progressistas mesmo? Não, eu não me desfilei do Progressistas. Por quê? Porque eu não posso virar as costas para um partido que, sob a presidência de Francisco Dornelles, me deu a oportunidade de disputar a eleição. Esses coronéis da política, eles ganham a eleição tirando concorrentes antes das eleições. Depois eles tentam ganhar a eleição comprando votos. E muitas vezes compram votos que não chegam. E eu vou dizer uma coisa, se aparecer alguém oferecendo dinheiro para você, liga para a polícia, denuncie. E se ligar para a polícia e não derem bola, pega o dinheiro e faça bom proveito. Porque esse dinheiro não é da pessoa que está dando. Dinheiro trabalhado, suado, a pessoa não vai jogar fora. E outra, lamentavelmente, esse grupo político aí, ele quer fazer do direito soberano do eleitor, que é de escolher o seu candidato, quer fazer uma mercadoria de baixo custo e de qualidade insignificante, descartável. Isso não pode continuar. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado pela entrevista. Show. Feliz em ter você aqui. Eu fico muito feliz mesmo, agradeço a você, toda a equipe do MS em Dia. Estou vendo aqui vários jovens e fico feliz. Nós precisamos de novos valores. Gente que goste do que é correto e que goste de gente. A vida, ela é muito curta. Ela tem que ser vivida e sempre construindo algo melhor. Grande abraço a vocês todos. Obrigado. Um abraço. Você que acompanhou a entrevista do Alcides Bernal, também pode conferir outros trabalhos do MS Dia no www.msdia.com.br ou nas redes sociais, lá no YouTube, no Facebook, no Instagram do jornal. Até a próxima.